O Apocalipse diz que Jesus voltará, nosso mundo avança para um beco sem saída. E a menos que Deus intervenha, a crise final será próxima e trágica. Mas o Apocalipse revela que Jesus voltará para colocar as coisas em seu devido lugar. Quando Jesus esteve na terra, instruiu os santos apóstolos sobre este assunto, e então manifestou uma forte preocupação a respeito de como Satanás procuraria falsificar o maior acontecimento da história. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sede Mateus 24, 4 e 5. Esses enganos exerceriam um fascínio tão grande que o Apocalipse diz que são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a pele já do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Os instrumentos humanos que Satanás utilizará para seus enganos incluirão pessoas de grande prestígio. É por isso que São Paulo adverte, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tios 11, 13 e 14. Graças a Deus que no Apocalipse e no restante da Bíblia, temos revelações acerca do encerramento da história do pecado nesta terra e de como virá o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, sabemos que não será segredo. Jesus revelou, Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa. Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Seu Mateus 24, 26 e 27. É revelado também que Jesus virá em forma pessoal. Enquanto Jesus subia ao céu, os anjos disseram, Esse Jesus que dentre vos foi assunto ao céu, assim vira do modo como o vistes subir. Atos 1, 11. Cristo virá em forma real. Tomé tocou o corpo real, glorificado, do Cristo ressurreto. O próprio Jesus disse a seus apóstolos em São Lucas 24, 39, que tinha um corpo de carne e ossos, e assim subiu para o céu. Os anjos declararão, assim vira do modo como o vistes subir. Em forma real. Outro ponto importante que nos é revelado, para não cairmos nos enganos satânicos, é que ele virá em forma visível. Apocalipse 1, 7 diz, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E o espetáculo será tão grandioso que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos seus. S. Mateus 24, 30 e 31. Mas os que zero rejeitam ou são indiferentes, experimentarão a angústia. Entenderão que não haverá desculpa suficiente para livrá-los de seus erros. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os deuses, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 14 a 17. Mas, se estivermos amparados na graça de Cristo, experimentaremos o alegre sentimento de libertação e receberemos a Jesus com júbilo indescritível. Os anjos de Deus nos ajudarão de todos os recantos da terra, e farão dos redimidos um só grupo constituído dos fiéis que ressuscitarão incorruptíveis e pelos fiéis vivos que serão transformados. São Paulo diz que subiremos nas nuvens para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Milhões e milhões viajarão conosco para aquele mundo que o Senhor tem preparado para os que amam.
Na sequência deste estudo, veremos a gloriosa descrição que Zero Apocalipse faz das condições de vida da eternidade em companhia de amado Jesus. Mas como antecipação dessas maravilhas, inspiramo-nos com a revelação que diz: Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 3 e 4. Capítulo 20. Do Apocalipse revela que no fim do conflito entre mal, Satanás será aprisionado no fundo do abismo. Texto esclarece que esse acontecimento está relacionado com duas ressurreições distintas. Dessas ressurreições, Jesus ensinou: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Sendo João 5, 28 e 29. A primeira ressurreição ocorreu por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então haverá a separação dos dois grupos, aqueles que se ampararam na graça do Senhor e os que rejeitaram a salvação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30 e 31. São Paulo escreveu que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tessalonicenses 4, 6. O capítulo 20 do Apocalipse revela-nos que haverá um período de 1000 anos entre as duas ressurreições. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram ate que se completassem anos. Apocalipse 25. E onde estarão os fiéis durante o milênio? Quase ao final de seu ministério terrestre, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu vô-lo teria na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Seu João 14, 2. E São Paulo acrescenta que os fiéis ressuscitados se ajuntarão aos salvos vivos. Depois os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Tessalonicenses 4:17. E que faremos no céu durante os 1000 anos? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Durante esse julgamento, que poderíamos chamar comprovação, afirmaremos-nos sã confiança na justiça de Deus, ao entender coisas que hoje ignoramos, pelas quais Deus determinará que uns se salvem e outros não. E São Paulo nos diz, inclusive, que julgaremos aos anjos maus. Isto nos ajudará a entender melhor as entrelinhas do grande conflito e afirmará ainda mais nossa fé na misericórdia e justiça divinas. A Bíblia diz que os ímpios vivos serão destruídos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Diz que o mesmo Senhor os destruíra pelo sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8. Assim todos os que rejeitaram a salvação estarão mortos, os salvos no com Jesus.
Então a terra estará desolada e vazia, ficando Satanás preso em cadeia de circunstâncias durante 1000 anos, que transcorrerão após a segunda vinda de Cristo. E que acontecera ao final dos 1000 anos? Nesse mesmo tempo, os ímpios mortos ressuscitam. Os restantes dos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 25. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Arossa, Lipse 29. Ocorrera então a segunda morte. O fim do mal, o fim de todo o pecado. Em contraste, os remidos não participarão desse castigo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Apocalipse 26. São para eles todas as promessas do Apocalipse. São Pedro revela: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Doigiu. S. Pedro 3, 13. Em meio ao conflito entre o bem e o mal, Deus revela seu amor, sua compreensão e seu poder através das promessas espalhadas pelo Apocalipse. Muitas dessas promessas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo, outras com a fidelidade, e muitas com a salvação e a vida eterna. Todas as promessas do Apocalipse destinam-se aos vencedores do grande conflito cósmico em que estamos envolvidos. Os vencedores são aqueles que alcançam a vitória contra o mal. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. I.S. Pedro 5:8. Ao rebeliar-se contra Deus, Lucifer introduziu o pecado em nosso mundo. E é seu objetivo afastar-nos das promessas de Cristo e nos arrastar para o pecado. A Bíblia define o pecado dizendo: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que se mais João 3, 6 e 4. Em outras palavras, pecar é desobedecer à lei de Deus.